Irmãos, nós vamos dar início à nossa santa reunião desta noite. Como nos ensinou e nos ensina o grande profeta de Deus, Santo Irmão Aldo. Quando ele disse, quando foi iniciar a reunião, avisa o meu povo que eu, Jesus, a Santa Rosa, a Virgem Maria, estamos presentes. Então aqui as horas chegou, irmãos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Rosa, ele, profeta Irmão Aldo, com muitos santos apóstolos e profetas, já nos contempla aqui na casa de Deus. Então que todos sejam muito bem-vindos. Aproveito o ensejo desta reunião que tem duração de 1h30. Isso pelo o privilégio que todos nós alcançamos de Deus, de Jesus, da Santa Rosa, da Virgem Maria e dele, Irmão Aldo. Então esteja todos ligados ao momento da reunião para o aprendizado e na sequência todos nós entregar a nossa vida e estar sempre ligado a todo momento da nossa trajetória na presença desses santos, tá bom? O boletim contém 2 mensagens, eu vou trabalhar com uma hoje, a outra amanhã, tá? Para isso, não cansar os nossos irmãos e também não forçar justamente o objetivo de realizar a reunião. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu tenho o prazer de apresentar a todos a minha saudação e eu lhes faço em nome dele, profeta Irmão Aldo, transmitindo a todos muita paz, muita saúde, muita felicidade, não só aqui na igreja, em todo o transcorrer da nossa vida cotidiana nessa terra. E eu transmito também a lembrança e o abraço do Conselho Deliberativo, pastor Wagner, pastor Daniel, a irmã Efigênia, o pastor Emerson e o pastor Trevisan, enviar as suas lembranças e seus abraços a todos os irmãos aqui de Coronel Vivida, Paraná. Então, se algum deles entrar em contato com os irmãos, perguntar se eu transmitir a lembrança, vocês são prova que não esqueci, tá bom? Assim, irmãos e irmãs, para iniciar a nossa reunião, eu convido a todos que estão sentados, por gentileza, os que puderem, fiquem em pé, para nós fazer a nossa oração, iniciando a nossa reunião. Quando ele disse, Irmão Aldo, está armazenado, nunca vou esquecer, quando foi iniciar a reunião, tanto para iniciar como para terminar, avisa o meu povo para estar ligado no momento, porque Deus o Pai está presente. Eu e a Santa Rosa com Jesus estamos presentes e temos o prazer de transmitir a toda a bênção, a graça e o amparo nesta oportunidade. Então, irmão, nós estamos sabendo que aqui nós estamos na presença de Deus, é a casa de Deus, é a casa de Jesus, da Santa Avó dele, Irmão Aldo, aonde ele nos concedeu para nós vir buscar paz, buscar saúde, bênção preciosa para o nosso transcorrer do dia de amanhã. Nós sabemos que vai acontecer para nós amanhã? Não, ninguém sabe. Por isso nós viemos preparar nesta reunião. Então, que tudo esteja ligado, o momento, que para o nosso bem, nossa felicidade. Assim, para iniciar, eu convido a todos, levanta suas mãos, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos conversar com Deus e com Ele, Irmão Aldo. Santíssimo Deus, bondoso e poderoso Pai celestial, estamos nós, Pai bendito, teus filhos e as tuas filhas, reunidos na presença soberana e gloriosa do Senhor. Temos essa certeza, essa convicção de fé, porque fomos ensinados pelo Mestre Jesus, pela Santa Rosa, Mãe Virgem Maria e pelo profeta Irmão Aldo. E o Senhor nunca faltou e nunca faltará. Agradecemos por esse momento, Pai, e rogamos a sua bênção, a sua graça e a sua proteção, não só para nós que aqui estamos, mas muito para os nossos irmãos e irmãs que não pôde comparecer a esta reunião e que eles estão lembrando, a reunião está iniciando. Rogamos a sua bênção, a sua proteção, o seu amparo e os anjos do Senhor que acampam ao lado deles, ajudando a ele a exercer as suas funções, realizar os seus trabalhos, e que eles estejam abençoados como estivesse aqui presente nesta reunião. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esta oportunidade tão bela e tão sagrada que o Senhor nos concede, de estar aqui, envolver o nosso pensamento, a nossa mente nos ensinos do Senhor,
Ensino esse que veio diretamente do trono do Senhor, trazido pelo Mestre Jesus, o príncipe da vida, e ensinado nos dias presentes pela Santa Avó Rosa e pelo profeta irmão Aldo. Nosso agradecimento por tudo isso. E queremos agradecer também a Jesus, o nosso divino Mestre, que foi, é e será o príncipe da vida, aquele que deu a sua vida em sacrifício para nos conceder esta grande e bela oportunidade. Estamos aqui, Jesus bendito, na presença soberana do Senhor, e pedimos ao Senhor, como pedimos para a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, pedimos para a nossa santa e querida Avó Rosa, e para o nosso santo profeta irmão Aldo, inspira todo o transcorrer desta reunião, e que tudo seja feito de acordo com a tua santíssima vontade, que é a vontade do Pai soberano. Agradecemos ao Senhor, profeta irmão Aldo, a senhora Santa Avó, com a nossa Mãe Virgem Maria, inspirando o trabalho do regente do coral, inspirando o trabalho dos obreiros, das diaconias, o trabalho dos pastores, de todos os membros, para que nós, num só pensamento, possa estar a receber a bênção e a graça do Senhor. Nesta oportunidade, irmão Aldo, eu entrego os atos desta reunião em tuas santas mãos, e pedir ao Senhor que inspire o trabalho do altar, para que tudo seja feito de acordo com a vontade do Senhor, que é a vontade do Pai, nosso soberano. Nessa oportunidade, com a certeza que temos que o Senhor está presente, e eu declaro esta reunião iniciada hoje e para tudo sempre. Amém. Corinho de número 1, Igreja Forte.
Foi Deus que formou esta igreja, formou sua direção com sabedoria e inspiração. Foi Deus que abriu sua porta do céu, caminho da salvação. Vou relembrar a história de um povo de outrora que viveu uma grande glória. O Messias que a terra descia, viram sua grande luz, ouviram que pregava Jesus, em suas vidas haveria uma grande mudança, era só terem confiança. Rejeitaram então a luz, o pregaram em uma cruz. Estou relembrando esta história, pois vivo Jesus está, seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, um novo caminho traçado. O Consolador foi enviado, da promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada. Pense bem no passado, aquele povo estava enganado, escolheram a história triste, o caminho mais difícil, mergulharam na escuridão. Pense bem, onde estaria o seu coração se hoje a decisão estivesse em tuas mãos?
abraça Jesus ou a cruz. Pense bem, pois agora é sua vida que está em perigo, mas já sabe das ciladas do inimigo. Tens a história, Jesus e o Consolador. Desde tempos memoriais, batalhas vêm sendo travadas contra as forças do mal que se levantam contra o povo de Deus. Mas em todas as épocas a vitória sempre foi de Deus e seus seguidores. Foi assim na era de Abraão, Santo Elias, Moisés e do profeta Daniel. Foi assim com Jesus, que venceu uma batalha épica, a maior arma do mal, a morte. E nos dias de hoje, uma última batalha vem sendo travada, e por ser a última é a mais difícil. Porém Deus, Jesus, Maria Santíssima e o Consolador estão lado a lado daquele que foi dotado de toda a autoridade para fazer frente a essa batalha final. O maior e mais poderoso profeta de Deus que já caminhou sobre esta terra, Santo Aldo. Estou relembrando esta história, pois vivo Jesus está, seu sangue derramado naquela cruz nos trouxe nova luz, novo caminho traçado. O Consolador foi enviado Na promessa do passado, nova oportunidade hoje está sendo dada. Pense bem, no passado aquele povo estava enganado. Escolheram a história triste, o caminho mais difícil, mergulharam na escuridão. Pense bem, onde estaria o seu coração se hoje a decisão estivesse em tuas mãos? Abraça Jesus ou a cruz. Pense bem, pois agora é sua vida que está em perigo, mas já sabe das ciladas do inimigo. Tens a história, Jesus e o Consolador. Pense bem, se hoje em sua vida tudo vai bem, sua família, até mesmo os seus bens, deve tudo isso a quem? Pense bem, agradeça a Deus e a Jesus, a Santa Rosa, o Consolador, e o Santo Aldo, seu sucessor. Vou relembrar a história. A história
Então aqui está, irmãos, vamos agora meditar. Sei que cada um dos irmãos que estão aqui vieram com esse propósito de ouvir a palavra desse grande e poderoso profeta, que esteve aqui conosco 44 anos, e ele continua conosco, em espírito, ajudando a todos nós a meditar. Para chegar nos céus, precisa ser santos, como ele é santo e santíssimo. Então a mensagem fala assim, a mensagem doutrinária. Ele disse: o valor da nossa fé e a confiança nas virtudes e no poder do santo irmão Aldo, para a nossa vida espiritual. Ele disse: estimados irmãos apostólicos, todos nós, ele incluiu ele na época, hein? Todos nós temos aprendido em nossa igreja que somente herdará os céus e toda a sua glória um povo que sejam inteiramente santificado, consagrado e unidos em um só espírito e em uma só fé,
ou seja, uma só doutrina. Portanto, se não houver a perfeita união de espírito do povo apostólico, ninguém herdará os céus. Foi por isso que nosso Senhor Jesus, antes de subir aos céus vitorioso, rogou a Deus, o Pai, pedindo que a sua igreja fosse unida, assim como ele e o Pai são unidos, dizendo, para que eles, isto é, a igreja, seja um como nós somos um. Esta foi uma das maiores lutas que o santo irmão Aldo enfrentou durante o cumprimento do seu ministério na terra. E, atualmente, em espírito, vem lutando, junto com a Santa Vó Rosa e com todo o poder celestial, para que o povo apostólico alcance esta perfeição. Esta perfeição consiste em sermos unidos em todo o trabalho da nossa igreja, unidos em espírito, amando uns aos outros, com um amor sincero e puro, onde deve reinar a paz, como ocorre nos céus. Por conseguinte, o santo irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, com o nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima e os santos e anjos, lutam para unir os corações, a família, aos pais, aos filhos, aos pastores, os obreiros, os regentes, músicos e coristas, enfim, todos os que servem a Igreja Apostólica. Ele almejam que todos sejam como ele, o santo irmão Aldo. Foi e é, com a Santa Vó Rosa, unidos de tal maneira que alcançaram a mesma natureza divina e os mesmos dons de levarmos nossa igreja a ter um extraordinário crescimento em todos os sentidos, na parte material e principalmente na parte espiritual, e no pleno conhecimento do Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos deu por meio da Santa Vó Rosa e de seu glorioso ministério como profeta de Deus em o nosso santo pastor. Ele diz: veja, irmãos, o valor da união entre a Irmandade Apostólica, pois o nosso santo irmão Aldo, em 44 anos de união à Santa Vó Rosa, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima e a todos o povo apostólico, levou a nossa igreja ao crescimento que hoje conhecemos. Se todos nós fomos unidos em uma só fé, em um só Espírito, e fazermos todo o esforço para ajudarmos estes santos poderosos, nosso crescimento, no crescimento de nossa igreja, nossa vitória será muito grande, para a glória de Deus, o nosso Pai, e de seu santo, seu amado Filho Jesus. Grande também será o galardão de cada apostólico, tanto aqui na terra como nos céus. Assim como a Santa Vó Rosa glorifica a pessoa de Jesus, também o nosso querido e santo irmão Aldo sempre glorificou a nossa Santa Vó Rosa
enquanto estava fisicamente entre nós. E foi por isso o grande vencedor. Vejam e meditem na importância e no valor do ministério que o nosso irmão Aldo, Santo Irmão Aldo, exerceu fisicamente entre nós. Ele deu a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Deus o Pai, vitórias gloriosas, que atualmente vem repercutindo em muitos corações, inclusive de pessoas que não são apostólicos, mas que estão crendo em nosso Santo Irmão Aldo. Esta mensagem é implementável, divulgada no programa A Hora Milagrosa, por meio do rádio e da internet. Por isso, nos céus, ele foi e é muito amado, pois levou nossa igreja para uma perfeição extraordinária, fundamentada com a Santa Avó Rosa. Juntamente com a Santa Avó Rosa, realizou grandes milagres e obras ainda maiores serão realizadas para a glória de todo o poder celestial. Portanto, nós, povo apostólico, precisamos nos esforçar a cada dia mais e entendermos o valor da pessoa do Santo Irmão Aldo e seu glorioso ministério de pastor do rebanho de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa para esta Santa Igreja Apostólica. Há um fato muito importante no ministério do nosso Senhor Jesus, que ocorreu quando uma mulher samaritana queria saber quem ele era, o Divino Mestre. Então lhes respondeu: se tu conhecesse o dom de Deus, tu lhes pediria a ele, e ele te daria da água da vida, que jorra para a vida eterna. Entretanto, o Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, faz parte deste dom de Deus, e podem, junto com Jesus, o glorioso Senhor da vida, saciar a sede espiritual de todos os que busquem em nossa igreja a água da vida. Esta água emana do trono de Deus, o nosso Pai Celestial, para seu povo, representado a poderosa doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, que Jesus nos deu por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Esta doutrina permite que cada apostólico busque mais sabedoria para o seu viver, que nossos pastores, obreiros, regentes, músicos e coristas tenham toda a sabedoria dos céus para exercer os seus ministérios para a glória de Deus e destes santos poderosos. Todos os amados irmãos devem também buscar esta perfeição espiritual nos ensinamentos preciosos que nos foram dados pelo Santo Irmão Aldo, cujos preceitos vieram de Jesus por meio da Santa Avó Rosa para
a santificação do povo apostólico. Estes ensinamentos preciosos estão publicados no site da igreja e nas sessões doutrinárias e no boletim de nossa igreja. Então está aqui, meus irmãos, vamos meditar um pouquinho na palavra perfeita do irmão Aldo. Então, vejam bem, Deus, o nosso Pai, providenciou a criação da criatura humana, que são homens e mulher, quando ele falou na época. E para Deus tudo é igual, nenhum é melhor do que o outro, certo? Então nós, para Deus, somos iguais, porque Ele nos formou como a sua imagem e semelhança, e nos concedeu um espírito privilegiado. Quando fala a palavra privilegiado, é isento do pecado, da maldade, da cobiça e das ilusões que ia surgir no mundo. Então, por isso, Ele formou o homem e a mulher e olhou o Espírito, por determinação do Espírito Santo, e olhou para Jesus, que é Pai, Filho e Espírito. Os três trabalham com os mesmos ideais. Então Ele olhou para Jesus e disse: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nos concedeu um espírito isento de todo o pecado, de toda mancha que ia existir pelo poder do mal. O anjo Lucibel vivia nos céus naquela oportunidade, certo? Só que Deus, o Pai, esperava que ele ia consertar. Mas ele tinha inveja de Deus, ele tinha inveja de Jesus, ele tinha inveja do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo chamou ele, Deus, e disse: há algo diferente no meu reino e não pode existir. Porque é o Espírito Santo que é superior a Deus, ele inspira Deus, inspira todos os céus, inspira Jesus, inspira a Santa Voz, inspira o irmão Aldo. Toda a obra é dele, e ele não aprende com ninguém, porque é santíssimo e herdou toda a justiça divina. Então ele chamou Deus e diz: há algo diferente no meu reino e não pode existir. Então ele esperou a Deus chamar esse anjo, que era anjo Lucibel, anjo de beleza, e vivia nos céus. E ele, por ter no coração, por ter na mente algo diferente do Divino Espírito Santo, então o Espírito Santo notou que ele não tinha a mesma fé, o mesmo amor que Deus possuía e que Jesus possuía. Então foi por isso que ele chamou Deus e transmitiu a palavra para Deus. Há algo diferente, não pode existir. Então Deus chamou ele para vir. Deus formou nessa terra um casal e esperava que desse casal ia povoar a terra, quer dizer, formar criaturas humildes e sinceras. Então Deus enviou ele a essa terra. E quando chamou ele: eu preciso que vá à terra me ajudar. Olha, ele já veio à presença de Deus já com pensamento fora, e Deus já sabe, inspirado pelo Divino Espírito Santo, notou. Então ele já veio e traçou todos os planos ao contar daquilo que Deus havia enviado ele para falar com o casal. E aí? Então o casal pecou contra Deus e perdeu toda a unção do Divino Espírito Santo, e ele voltou para trás. Sabia que ele ia ser expulso, ele já sabia que ia ser expulso, porque no reino do céu lá é só paz, só alegria, só união, só amor, só dedicação de um para com o outro. Pois bem, irmão, então ele foi expulso. No ele ser expulso, Deus olhou para Jesus e disse: vai ser mudado todos os meus pensamentos, mas eu preservarei o meu amor pelos meus filhos e filhas que vai existir na terra. Então Deus tinha avisado a criatura que deveria de permanecer dentro dos ensinamentos dele, do nosso Pai, e não fosse justamente em confiar em conversa de outras criaturas. E foi o que aconteceu. Então Deus formou os profetas do passado, como todos nós temos conhecimento, como o irmão Aldo ensinou: profeta Noé, profeta Josué,
profeta Eliseu, o profeta Abraão, o profeta Santa Elia, o profeta São João Batista e muitos outros profetas que não dá para falar agora. E cada um desses profetas teve o seu povo aqui. E todos que ele falava para o seu povo, eles obedeciam, o seu povo obedecia. Porque eles falavam com Deus na sombra, eles não tinham o poder de falar face a face com Deus. Está entendendo? Então Deus falava com eles viam a sombra de Deus e Deus transmitiu o recado para ele através de um anjo. Entenderam, irmão? E aí? Então o anjo Lucibel veio a esta terra. Ele retorceu toda a palavra do Pai, do Divino Espírito Santo. Ele voltou, foi expulso. E foi trocado o nome dele de anjo Lucibel para o anjo Lucifer, presa a mentira, a cobiça e a inveja. Então ele veio. Ele foi expulso e ele implantou o reino dele aqui na terra, certo? E aí ele foi tentar o povo de Deus. Ele foi tentar o povo de Deus. E quem é o povo de Deus? E muito deu crédito à palavra dele. Por isso perdeu a unção do Divino Espírito Santo e perdeu a comunhão com Deus e vive separadamente de Deus, o nosso Pai. Então Deus, por misericórdia, os bons e humildes que ele formou aqui nessa terra, ele deu seu filho em sacrifício, que é Jesus. Todos nós temos conhecimento. Jesus veio por causa de cada um de nós que estamos aqui, não só por nós, mas por toda a humanidade. Trouxe uma palavra pura e perfeita, e foi anunciado através dos profetas que Jesus viria a essa terra. E o profeta Abraão, o profeta Moisés, o profeta Santa Elia anunciou que Jesus viria. Chegou naquele determinado prazo, Jesus desceu, veio e transmitiu uma palavra que existe no céu, essa palavra que hoje nós falamos um com o outro, a paz do Senhor, porque nós temos a paz de Deus, nós temos a paz de Jesus, e essa paz reina em nossos corações. Entenderam, irmão? E aí, Jesus veio, e ele chegou, deu essa palavra: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, porque aqui é onde Deus tinha formado para ser a glória dele na terra, através das ilusões do poder do mal, foi retirada toda a unção, e então ficou neutra a terra. Mas ele tinha esperança, ele enviou seu filho para dar a oportunidade de salvação e redenção às criaturas que ele havia formado nesta terra, sua imagem e sua semelhança. Então, irmãos e irmãs, Jesus veio por causa de cada um dos seus irmãos e irmãs, deu-se em sacrifício vivo, e para não deixar a criatura cair na contaminação, que é do pecado das trevas, aonde não tem paz, aonde é só escuridão, aonde não tem glória, é só escuridão, transtorno e malquerença e poder do mal. Então Jesus veio, Deus tem sacrifício, e todos nós temos conhecimento, como o irmão Aldo ensinou na ocasião para nós lá falando. Mas antes Jesus não poderia falar muito, porque através da perversidade que havia naqueles corações que perdeu a comunhão com Deus e com o Divino Espírito Santo, foi implantado no espírito, no coração e na mente daquelas criaturas, para perseguir o Filho de Deus, e como perseguiu, e matou ele na cruz do Calvário. Mas antes dele morrer, no sermão da montanha dele, ele deu uma palavra dizendo assim: tenho muito que vos falar, mas vós não podeis suportar agora, voltarei para meu Pai, o mundo não viverei mais. Jesus disse para aquelas criaturas mansas e humildes de coração, que preservou o que ele ensinou. Mas Jesus ia voltar. O profeta Moisés disse para ele: mestre, vamos voltar a ser açoitados pelas criaturas que não creem em vós, não creem no Pai, não creem no Divino Espírito Santo. Ele olhou, conhecedor do Espírito do coração, e disse para o profeta: não vos deixarei órfão, meu Pai vos dará outro Consolador e outro Pastor para dar continuidade à minha obra redentora, que eu vim para salvar todos os bons e humildes de coração que meu Pai formou nessa terra, não para perder uma alma que meu Pai tanto ama. Olha aí, irmão. Então Jesus deu a palavra: haverá um só rebanho e um só pastor. Esse pastor aprenderia com ele, com Deus, esse Consolador aprenderia com ele e com Deus, para transmitir aos bons e humildes do coração o recado de Deus. É esse recado que nós estamos ouvindo aqui do irmão Aldo. Falou fisicamente 44 anos e continua falando espiritualmente, porque ele não quer perder nenhum de nós. Ele não quer perder nenhuma criatura que está nesse mundo, que entra nas trevas, mas ele quer que todos, a deixar o corpo,
chega no reino dos céus como santo, como é santo, o santo que já está lá. Entenderam, irmão? Então, que todos nós guardamos essa mensagem do irmão Aldo em nossos corações. Tenho muito o que falar, a mensagem é longa, mas vamos deixar, amanhã eu dou continuidade a essa palavra, tá bom? Que a Santa Vó Rosa, com ele, irmão Aldo, está aqui conosco, nos dê sabedoria de nós viver sempre nesse santo caminho e não esquecer desse recado instante nenhum, porque nós estamos aqui vivendo nessa terra, a terra é contaminada do pecado, do poder do mal, mas na igreja aqui é só santo que está, e é onde nós, Deus o Pai formou para nós adquirir o grau de santidade, de humildade, de consagração para chegar na eternidade, como santo e como anjo que Ele nos criou, tá bom? Que a avó e o irmão Aldo abençoe cada um dos irmãos e vamos juntos, trilhando esse passo firme, com o irmão Aldo, com Jesus, a Santa Avó, e chegaremos o dia nós não sabemos, só Deus pertence, só Deus sabe o dia que nós vamos deixar o corpo, mas enquanto isso, vamos vivendo de acordo com os ensinamentos que o irmão Aldo está esclarecendo para nós. Ele viveu aqui 44 anos, mostrando como é bom estar na casa de Deus, como é bom ser humilde, ouvir o recado de Deus e guardar no coração e na mente, para ser dedicado e livre de todo o poder do mal, que o poder do mal veio para dividir o povo de Deus, é o que ele está fazendo aí. Quantas criaturas não creem em Deus, quantas criaturas sabe que foi Deus que formou, mas não crê nele como o verdadeiro Pai Criador, tá bom? Então, irmãos e irmãs, antes de finalizar, eu lembro do que o irmão Aldo falou para nós. Vai finalizar a reunião? Lembra, meus irmãos, lembra meu povo, meu povo, esteja ligado ao momento da oração, porque eu tomo conhecimento do pedido que colocaram na caixinha e estão pedindo em oração para mim, mas eu posso só ajudar aquele que está vocacionado com a oração, aquele que está com dois sentidos, eu quero ajudar, mas não posso, porque está com dois sentidos, está com sentido aqui e lá fora. Olha, irmão, nossas orações é ouvida, como ele falou, a oração de um justo é ouvida por Deus. Nós quer que Deus nos ajude todo instante da nossa vida? Sim, então vamos ligar nesse momento, curvando as suas cabeças, fechando os seus olhos, levantando as suas mãos, vamos orar. Santíssimo Deus, bondoso e poderoso Pai Celestial, não temos palavra para expressar a alegria, o gozo e o contentamento de nós ouvir o Teu recado, Pai. Esse recado que o Senhor tanto nos ama, através de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, dele, profeta irmão Aldo, esse pastor que ele falou com o Senhor face a face, de frente a frente, e trouxe para nós esse recado do Senhor, Pai, para nós viver de acordo com a Tua santíssima vontade, que tudo que nós fazemos aqui é do conhecimento do Senhor, e o Senhor está presente conosco, por isso que o Senhor nos ama, nos quer bem, e que a nossa felicidade eterna, viver como santos e anjos na Tua glória. Para isso, o Senhor formou a eternidade. Aonde está o Senhor? Aonde está Jesus? A Mãe Virgem Maria, Santa Vó Rosa, santos profetas, santos apóstolos, legiões de santos e anjos que viveram aqui no corpo, está ao Teu redor, te louvando, te glorificando, te exaltando, como nosso verdadeiro Criador. Nós acontecerá com nós também, Pai Celestial, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, e enviou esses dois santos para nos ensinar, que é a Santa e Querida Vó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, através do Mestre Jesus. Estão nós ouvindo essa palavra que foi iniciada do início desta igreja, e agora estamos aqui, Pai, finalizando esta reunião, mas antes de finalizar, nós pedimos do Senhor a Tua bênção, a Tua graça, a Tua inspiração, em todo o transcorrer da nossa vida nessa terra, Pai, porque nós estamos aqui, pisando nessa terra como o Senhor inspirou o irmão Aldo falar, a terra é contaminada pelo poder do mal, porque o poder do mal fugiu da Tua glória, e implantou o Teu reino aqui na terra, para justamente dividir os seus filhos e filhas da presença do Senhor, mas por misericórdia do Senhor, através de Jesus, o Senhor nos preparou e nos prepara, através do outro Consolador e do último Pastor. Nosso agradecimento, Pai. E agora, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, chegamos ao término desta reunião,
Agradecemos a Senhora e o Senhor, irmão Aldo, a Senhora Mãe Virgem Maria, o Senhor Jesus, por nos ensinar, por ter amor por todos nós e estar aqui conosco nesse santuário de Deus na terra. E nós, como filhos e filhas dos Senhores, agradecemos todo instante da nossa vida, na hora de alimentar, na hora de trabalhar, na hora de dormir, devemos nós lembrar, agradecer por tudo que realizamos nesse dia. E agora chegou o término, irmão Aldo. Peço, Senhor, que abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que está em oração nesse momento com o Senhor. Irmão Aldo, encontra aqui nessa caixa de pedido de oração o nome que está nesses pequenos pedaços de papéis, o qual o Senhor viu e contemplou tudo que eles estão falando, pedindo para o Senhor, para a Santa Avó. Muitas vezes está pedindo para parente, irmão de fé, companheiro de trabalho, ou seja, outras criaturas que crê e confia no Senhor. Nosso agradecimento. Assim, estimados irmãos e irmãs, creia que as tuas orações estão sendo ouvidas e contempladas por esse glorioso e poderoso profeta, Santo Irmão Aldo. Nossa gratidão, irmão Aldo. E agora chegamos ao término. Eu peço que o Senhor envia santos e anjos para guardar e amparar os seus filhos de volta para os seus lares. Que eles tenham uma boa noite, descanso e paz. E amanhã uma volta para nós ouvir novamente os seus ensinos, irmão Aldo. E que a bênção do nosso Deus, a preciosa bênção do Divino Espírito Santo, a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da nossa Santa e querida Avó Rosa, com a bênção e a graça e o amparo e o abraço do Senhor, irmão Aldo, esteja conosco e sobre nós, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Amém.